Boa noite, Brasil. Boa noite, você. Estamos começando aqui ao vivo pela Rede Século XXI, o nosso programa Madrugada de Bênçãos. E olha o nosso tema de hoje: Jesus é o Senhor da vida. Quanta graça! Fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. Por isso, vamos já começar a participar. Sabe que eu quero rezar por você, quero colocar as suas intenções, as suas necessidades aos pés de Maria, porque nós vamos ter no nosso programa o Momento Mariano. Então vai ligando, 19 3871 9620, 19 3871 9620. Você pode mandar o e-mail também, madrugada@rs21.com.br, madrugada@rs21.com.br. Muito bem. Então, antes de começarmos a falar do nosso tema, você entrar aqui ao vivo daqui a pouquinho para falar comigo, eu quero fazer um convite muito especial a você que ainda não é sócio aqui da Associação do Senhor Jesus da Rede Século XXI. Precisamos evangelizar, não precisamos? Claro que precisamos. E olha que o coração humano está sedento da palavra de Deus, viu, minha gente? Verdade. Tem muita gente precisando acolher a palavra de Deus, mas estamos precisando de pessoas e meios para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Por isso, você ligando, tornando-se um sócio, você vai nos ajudar a evangelizar através dos meios de comunicação, ou a TV, a internet, aliás, todos os meios de comunicação, né? Falo meios de comunicação, são todos, não é um específico. E todos aqueles que se tornarem sócios vão concorrer no final de semana, né? Na sexta-feira, né, diretora? A Bíblia? Ok. Vão concorrer na sexta-feira a esta Bíblia, a edição especial Mãos Ensanguentadas de Jesus, que você está vendo aí na sua casa. Você tornando-se sócio. Todos os que participarem do nosso programa, no final eu vou sortear esses 2 CDs que estão aí. Missão Rio de Deus e o CD Toca de Assis. Agora, deixa eu pegar uma coisa aqui que eu preciso falar para você também, que vai tornar-se sócio, né? Você vai receber aí, aliás, você vai receber não, né? Deixa eu falar a coisa direitinho aqui, minha gente. Você tornando-se sócio hoje, até o final do mês, deste mês de setembro, que começou ontem, você vai receber gratuitamente na sua casa, e vai chegar até o final do mês, minha gente, essa capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Aliás, você sabe que essa novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus tem sido um canal de graça, de bênção na vida de milhares e milhares de pessoas, não é? Então Deus tem derramado graças através do toque das mãos ensanguentadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai receber até o final do mês esta capelinha. E detalhe, hein? Deixa eu mostrando aqui, deixa eu mostrar para ele, aí eu vou botando o dedo aqui, deixa eu ver, isso aqui, ó. Recebendo essa capelinha, você vê que tem um espaço aqui para adesivar, né? Então, recebeu a capelinha esse mês, no próximo mês você vai receber os adesivos para que você possa colocar aqui e preencher a sua capelinha, ok? Só que tem um grande detalhe, você sabe que no dia 13 agora, né, não domingo que vem ou outro, vai acontecer o segundo encontro nacional das Mãos Ensanguentadas de Jesus. E nesse dia o Padre Eduardo vai abençoar um tecido do qual no ano que vem você vai receber um pedacinho desse tecido para também, vou mostrar de novo, para também você colocar aqui, ó, na sua capelinha, fazendo desta capelinha um sacramental, para que você possa estar lá rezando todos os dias, conosco, na sua casa, com a sua família, a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Então, ó, liga, torne-se um sócio para você receber, para você depois receber os adesivos e no ano que vem receber o pedaço do tecido para você fazer desta capelinha, olha que bonitinho, ó, o sacramental, para que você possa rezar a novena na sua casa,
com a sua família, tá bom? Isso, verdade. Olha, você também pode tornar-se sócio mandando para a gente um WhatsApp, o número 19, o código da operadora, 996... Opa, deixa eu ver aqui. 99675555600. Deixa eu falar devagar aqui. 19 996755600. Manda no WhatsApp, você manda os seus dados ali, porque o pessoal do call center vai entrar em contato com você. Então, manda lá o WhatsApp e diz, olha, eu acabei de ouvir o Padre Adilson e quero ajudar a evangelizar, quero fazer com que as pessoas conheçam Jesus. E aí, o pessoal vai entrar em contato com você, tá bom? Olha, quero daqui a pouco dizer o seu nome e agradecer a você que tornou um novo sócio e uma nova sócia. Então, liga pra gente. Muito bem, o nosso tema de hoje, Jesus é o Senhor da vida. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia, porque eu me inspirei num trecho bíblico que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 2, versículo 4, vou colocar 4b, né? Que é a última parte que Maria vai dizer aos que serviam, né? Versículo 5. Fazei tudo o que ele vos disser. Aqui é o trecho, claro, do milagre na festa de casamento em Caná. E acaba o vinho, Maria diz para Jesus, olha, eles não têm mais vinho, Jesus vai dizer, mas o que nós temos a ver com isso? Não é? E depois, Maria simplesmente diz, fazei tudo o que ele vos disser. Primeira coisa, vamos pegar a própria figura de São João. São João é o discípulo que experimentou em profundidade, fez de fato uma experiência verdadeira do amor de Deus. Porque o discípulo, ao longo do Evangelho e das suas cartas, vai falar muito deste amor e vai convidar os membros da sua comunidade a experimentarem também na vida esse amor. E quando nós falamos de Jesus, o Senhor da nossa vida, e podemos até dizer o senhorio de Jesus em nossa vida, a primeira experiência que somos chamados a fazer é justamente a de viver e experimentar em nós o amor. Por isso, você é chamado a experimentar esse amor numa única condição, sabendo que você é amado por Deus. E esse Deus, ele leva toda a sua ação, toda a sua atitude ao extremo, porque ele te ama. E isso você nunca pode esquecer. Essa é a primeira coisa. Eu experimento o amor de Deus em minha vida. E vejo que tudo aquilo que Deus realizou, ele assim o fez por amor. E não foi por qualquer amor. Ele o fez porque me ama. Eu vou respondendo a este amor. E a primeira resposta a este amor é o próprio ato de eu me deixar ser amado por Deus. Então eu preciso, por isso que eu preciso experimentar esse amor. Eu preciso olhar tudo aquilo que está ao meu redor, tudo aquilo que foi criado, as pessoas que estão no meu convívio, aquelas que estão por onde eu passo, toda a humanidade, tudo ato de amor. Então, a primeira condição. A segunda é olhar aquilo que Deus fez através de seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ao longo da história da salvação, ou ao longo da história da humanidade que está intimamente ligado, porque desde a criação o caminho é um só para a nossa salvação, Deus quis mostrar o quanto ama o seu povo. Talvez o povo se desviou, talvez pegou a própria palavra de Deus, desvirtuou, fez de Deus um Deus com aquela impressão de um Deus que vai punir, de um Deus carrasco, de um Deus que condena, interpretando de forma errada a palavra de Deus. A prova disso é que Deus realizou sinais, mandou os profetas e depois enviou o seu próprio Filho.
E o que é que o Filho de Deus vai fazer, se não justamente resgatar aquilo que é a essência de Deus? O amor. Porque vamos olhar bem para tudo aquilo que Jesus realizou e pregou. Jesus nos mostrou o amor do Pai, Jesus nos mostrou a misericórdia do Pai, Jesus mostrou a você esse amor, mostrou a você esta misericórdia. Então, ele foi resgatando para a vida humana aquilo que é próprio de Deus. E fez com que o homem se reencontrasse a partir do próprio amor de Deus. Talvez esse reencontro que é preciso fazer diariamente, que eu, que você e que todos nós precisamos fazer a cada instante da nossa vida. Sentir-se amado. E esse amor que, como dito, levou Deus a tomar uma atitude extrema, que talvez pode ser uma palavra pesada, mas que ela não tem outra, do qual aniquilou o próprio Filho, ou seja, deu o Filho para o sacrifício, entregou o Filho para que morresse na mão dos homens, para que o próprio homem pudesse ter a salvação. E olha o extremo deste amor, e o extremo que eu digo não é no sentido negativo da coisa não, minha gente. É o extremo do amor, que é aquele amor incondicional, que não existe limite. Não existe limite para o amor de Deus. Porque quando Jesus é pregado na cruz, que é levantado o madeiro, o que ele clama ao Pai, senão: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Expressão maior de amor que essa não existe, porque só perdoa aquele que ama, aquele que vive o amor, aquele que experimenta o amor, ele perdoa. E nesse mesmo amor, ele é transformado. E quando nós falamos desse amor que chegou ao extremo na entrega do seu Filho nosso, Senhor Jesus Cristo, nós não podemos deixar de lado a própria palavra de Deus, ou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se passamos a primeira condição do amor, a segunda é acolher na obediência à palavra de Deus. O que isso significa? Que eu preciso cumprir aquilo que o Senhor me pede na palavra. Eu preciso deixar a minha vida ser conduzida pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí sim eu vou compreender o que Deus quer para a minha vida, eu vou caminhar segundo aquilo que Ele me pede e ao mesmo tempo eu vou deixar com que esta palavra transforme o meu coração e transforme a minha vida. E deste modo eu vou começar a me deixar ser conduzido pelo próprio Senhor. E aí vale recordar aquilo que diz o apóstolo Paulo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E por que tudo isso? Porque na experiência do amor, da reconciliação, do perdão e da misericórdia, nós devemos ser um outro Cristo para o nosso irmão, anunciando a sua palavra, porque por ela somos conduzidos, anunciando o seu amor e agindo com misericórdia. É muito interessante o que Paulo também escreve, a carta aos Romanos, quando ele prega e ele diz: foram vocês que condenaram Jesus Cristo, vocês que o pregaram na cruz por conta dos vossos pecados. E a multidão então diz: e nós o que devemos fazer? A resposta do apóstolo é uma só: convertei-vos ou arrependei-vos, conforme a tradução bíblica. Converter, voltar para o Senhor ou mudar de vida, deixar de viver como estava vivendo para viver como o Senhor. Converter, seguir a direção a partir da mudança com o próprio Senhor Jesus. Então vejam que a palavra, ela vai tocar o nosso coração, ela vai tocar o seu coração.
ela vai transformar a sua vida. E posso abrir um parênteses e dizer uma coisa aqui para você? Nada neste mundo pode superar o amor. Lembre-se sempre disso. O ódio não vence o amor, a raiva nunca vai vencer o amor, o rancor nunca vai vencer o amor e muito menos a falta de perdão. Então, fica uma pergunta para você refletir e para nós irmos juntos refletindo e respondendo ao longo do nosso programa. O que você alimenta aí nesse coração? Talvez alguém que você precisa perdoar, aquela mágoa que você traz à pessoa, aquele rancor, ou até mesmo mais pesado ainda, né? O sentimento. Ou realmente você vive e deixa Cristo ser tudo em você, ser tudo em sua vida? Essa é uma pergunta que eu, você e todos nós devemos nos fazer. Porque a partir do momento que eu clamo, que eu afirmo e que eu digo, Jesus é o Senhor da minha vida, é por Ele que a minha vida vai ser conduzida, não é por outra coisa. Por isso, vamos falar, mas vamos falar e vamos viver também segundo a palavra, aquilo que nos pede o Senhor. Não vamos esquecer disso. Pois bem, o amor, a palavra que transforma, e aí então o nosso modo de viver sendo um outro Cristo para o nosso próximo, para o nosso irmão. Como é que eu consigo ser de fato um outro Cristo para o meu irmão? Vou fazer uma brincadeirinha com você agora. Você está lá com seu cunhado, com a sua cunhada, com alguém, aí de repente, vamos pegar a família, né? Alguém próximo assim. De repente você vai falar lá do seu cunhado ou da sua cunhada para a sua outra cunhada. Nossa, você viu fulano? Aí começa, pá, 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 e coloca os adjetivos piores para aquela pessoa. O que você está fazendo com isso? Você está julgando, você está condenando e você está faltando com amor e misericórdia. Por quê? Se eu me deixo ser conduzido pelo Senhor, pela sua palavra, então é claro que eu vou ser misericordioso. Veja bem, isso não significa que eu vou ver o irmão, a irmã, o parente, o amigo, o membro da comunidade caminhar no erro e deixá-lo caminhar. Mas eu vou tentar, de forma fraterna, mostrar para ele qual o caminho de fato, ajudá-lo, melhor dizendo, né? Que ele deve seguir para ele sair da situação que ele está. Eu nunca vou condená-lo, eu nunca vou julgá-lo, nada disso. Como é que Jesus agiu com as pessoas? Você se lembra? Quem é que foi ao encontro de Jesus? Cobrador de impostos, que era ladrão, pescador, que era uma das piores raças que tinha à época de Jesus, prostituta, os marginalizados e assim por diante, né? E Jesus acolheu a todos, pregou a palavra para todos, chamou a todos à conversão. O que Jesus dizia era uma frase que deve servir diariamente a todos nós. Vai e não tornes a pecar. Vai e não tornes a pecar. Isso significa que Jesus nos acolhe. Jesus nos concede o perdão, mas Ele pede de nós mudança. E aí justamente o terceiro ponto para a nossa reflexão, a mudança da nossa vida. Gente, olha, vamos ser claros, mudar para Jesus tem que ser uma mudança radical. É como um milagre, transformar a água em vinho. Eu preciso mudar totalmente a minha vida. Eu não posso ser um pouquinho de Jesus, um pouquinho daquilo, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, mas eu tenho que ser e ser totalmente de Jesus. Você não vai mudar da noite para o dia. Você vai começar o processo de mudança ou de conversão.
E começando o processo de mudança, começando o processo de conversão, você vai se abrindo ao Senhor Jesus. E se abrindo ao Senhor Jesus, Ele vai agindo com a graça e também através da sua palavra, e aí a sua vida vai sendo transformada. E é isso que nós, de fato, devemos fazer. Quando dizemos Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o meu Salvador. E sabe por que é isso que nós devemos fazer? Porque aí, abertos para a graça, o Espírito Santo age em nós. E olha, não é difícil a nós fazermos isso, não. É fácil, é tranquilo. A grande questão é que nós não queremos tirar algumas coisas que estão aqui, ó, em nosso coração. Algumas coisas que justamente nos impedem de viver segundo aquilo que nos pede o Senhor Jesus. Nós nos escravizamos por hábitos, por vícios, por costumes e por tantas outras coisas que o essencial à nossa vida nós deixamos de lado. Lembram a parábola da Marta e da Maria? Uma toda preocupada com a cozinha, arrumar todas as coisas, e a irmã lá ouvindo Jesus pregando o Evangelho, anunciando, falando da palavra de Deus, e ela ainda vai reclamar com Jesus. E Jesus diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte, de fato, é essa, ó, a palavra de Deus que nos sustenta, que nos conduz, que nos leva a salvação. Então, a nossa mudança, que é tão necessária para nos aproximarmos do Senhor Jesus. A nossa mudança ou a nossa conversão que faz parte do nosso dia a dia. Por isso, ó, faz uma coisinha, uma única coisa. Tenta, de forma figurada, olhar para o seu coração. Veja o que tem aí dentro. Veja o que está conduzindo a sua vida. E veja se o seu coração está preenchido pelo Cristo ou se, ó, é só quase isso aqui que tem lá para o Senhor. Porque aí não adianta dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu vivo sob o senhorio do Senhor Jesus. A vivência da fé, ela brota do interior, da experiência com Deus. Vai transformando a nossa vida de dentro para fora e não de fora para dentro. E eu não preciso, claro, ficar falando para todo mundo: olha, você viu, eu me converti, agora eu estou perdoando todo mundo, sai abraçando, beijando poste, e isso, aquilo. Não, não é isso. Não é isso. É naqueles pequenos gestos, naquelas pequenas ações que nem nós percebemos, é que de fato nós vamos deixando Jesus ser realmente o Senhor da nossa vida. Aquele que vai nos conduzindo, aquele que vai nos sustentando e aquele que vai nos transformando. E ó, como testemunho pessoal, eu digo para você: é muito bom abandonar a vida em Cristo. Ou, em outras palavras, deixar Jesus conduzir a nossa vida. Talvez você falaria assim: claro, padre, você é padre? Ué, mas eu sou verde, tenho anteninha na cabeça? Eu sou ser humano. Fui parido de uma mulher. Tenho toda a condição humana. Faço as minhas orações. Como humano, tenho também minhas fraquezas e as minhas limitações, mas eu vou me entregando a cada dia ao Senhor. E isso não é porque eu sou padre. Isso é para ser de todos nós que somos cristãos. Eu, você, o outro, todos nós que professamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas, eu me lembro, nunca me esqueço até hoje, quando eu entrei no seminário, nós entramos numa turma de quase, acho que foram 12 pessoas, da minha paróquia. Todo mundo dizia assim: ah, os outros com certeza serão padres, o Adilson não. E por quê?
porque eu tinha uma vida profissional estável, tinha bom salário, dispunha de muitas regalias, podemos dizer assim, e as pessoas não acreditavam. Aliás, até no trabalho falavam assim, nossa, você é louco de deixar tudo isso para ser padre? Aí eu respondi assim, olha minha gente, loucura dos homens, sabedoria de Deus, não é? É isso. E quando você entrega a sua vida ao Senhor e faz de Jesus o Senhor, o seu Deus, e fala, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, vive sob o senhorio de Jesus, aí você pode caminhar, porque Ele te sustenta diante das tribulações, Ele te sustenta diante das dificuldades, Ele te sustenta diante de tudo. E faz você vencedor, porque Ele é vencedor. Então, vamos nos abrir ao Senhor, vamos nos deixar ser conduzidos pelo Senhor e caminhar na graça de Deus, tá bem?